In a world that is controlled by hardness and difficulty, just the courage, toughness, and sacrifice can ensure his people's survival and legacy. Se houvesse um trailer de filme que resumisse a vida e o espírito do povo russo ao longo da história, sem dúvida seria algo parecido com isso. Possuindo o maior território dentre os países, com incríveis 17 milhões de quilômetros quadrados, a história russa remonta à época entre o início do século VI e VII d.C., com os povos que os gregos chamavam de eslavos. O primeiro estado russo foi formado por eslavos orientais, depois chamados de Rus, que elegeram um chefe viking em 882 e se estabeleceram entre os rios Volga e Dnieper. O estado logo se expandiu pelos territórios dos povos das estepes da Ásia, sendo a maior cidade era Kiev. Os russos falavam um idioma chamado eslovaco protestante, lentamente evoluiu para eslovaco e ucraniano. O Estado medieval russo adotou o cristianismo ortodoxo em 988, quando Vladimir I introduziu a religião do Império Bizantino. Esse também é o motivo de usarem o alfabeto cirílico ao invés do latino. Após a morte de Yaroslav, o Sábio, em 1054, houve uma fragmentação com diversos principados competindo. Quando os povos das estepes começaram a atacar como búlgaros, khazars e a Horda de Ouro dos mongóis, iniciada em 1223, a Rússia perdeu muito território. Porém, com a morte de Gengis Khan e Batu Khan, o Império Mongol se fragmentou em disputas internas, o que possibilitou a formação de estados russos maiores, como Polônia, Lituânia e o Grão-Ducato de Moscou. A Rússia seguiu expandindo e ajudando a conter a invasão otomana com muito sacrifício e ajuda de povos búlgaros. Entre eles, um líder conhecido foi o Conde Vlad, seus famosos empalamentos dos invasores. Mais tarde, Napoleão, confiando apenas na imensa superioridade numérica e tecnológica, decidiu invadir o Império Russo. Com início esmagador, decidiu perseguir o exército russo território adentro, um erro fatal. A radical estratégia russa foi tão inteligente e eficaz que foi usada séculos depois contra a potência nazista. A chamada política de terra arrasada consistia em recuar antes da chegada do inimigo, queimando tudo que pudesse ser usado por ele, plantações, casas, cabanas, deixando só uma vastidão de terreno difícil. Começava o rigoroso inverno russo e mesmo sem roupas pesadas e com a linha de suprimentos já inexistente, Napoleão insistiu. Soldados morriam aos milhares de fome e frio. Estima-se que dos 700 mil homens iniciais, menos de 100 mil chegaram ao interior. Só então começou a forte resistência russa e as derrotas de Napoleão. Quando ele decidiu retornar, já era tarde. Era a vez dos russos de emboscar e atacar. O resultado foi tão trágico que a França mergulhou em crise e os russos anexaram mais territórios. Em 1904, o regime político do czar Nicolau II foi abolado por uma série de revoltas em 1905, envolvendo operários, camponeses, marinheiros, como a revolta do navio coraçado Potemkin, e soldados do exército. Em São Petersburgo foi criado um Soviet, que significa Conselho Operário, para auxiliar na coordenação das várias greves e servir de palco de debate político. Essa revolta de 1905 foi uma das causas que levaram à famosa Revolução Russa de 1917. Essa revolução foi um período de conflitos iniciado em 1917, que derrubou a autocracia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Sem industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo, que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar e, no fim do processo, deram origens à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. A Segunda Guerra Mundial. Combinado com o gosto por drama e as tragédias da história russa, ela foi de longe o país que mais perdeu vidas na guerra. Foram 24 milhões de mortos, 18 milhões eram civis, 14% da população da época. Apesar de ter se mantido neutro no início da guerra e do pacto de não agressão com a Alemanha, em 22 de junho de 1941 era atacada de surpresa na Operação Barbarossa, a maior da Alemanha em toda a guerra. Outra vez a política de terra arrasada foi usada e com os piores invernos em décadas, com temperaturas de menos 45 graus e soldados levemente equipados, por pensar que seria rápida a vitória, muitos morriam de frio. Os alemães conquistaram o Cáucaso, chegaram perto de Moscou em setembro do mesmo ano. Chegaram a Stalingrado, a cidade de Stalin. Essa cidade não podia cair ou iria acabar com a moral e a esperança, e foi defendida heroicamente. Apesar do inimigo ter conquistado grande parte da cidade, havia um rio no caminho, o Volga, e os russos no meio dos escombros se defendiam, enquanto secretamente milhares de tanques avançavam pelo flanco sul e norte, em um movimento de pinça cercando o exército. No total de 3,6 milhões de soldados alemães, a grande maioria morreu e outra parte foi presa. Nos meses seguintes, o gigante e agora bem armado Exército Vermelho vencia a corrida para Berlim e dividia a Alemanha em dois lados, o comunista e o democrata.
A cultura russa é muito rica e variada, típico de um país tão grande que foi absorvendo a cultura de diversos povos e etnias, assim como também absorveu os grandes movimentos culturais da Europa e do resto do mundo. Desde o final do século XIX e o início do século XX, houve uma explosão cultural causada em grande parte da Revolução Russa de 1917, mas também pela Revolução Industrial do petróleo e outros movimentos Art Nouveau, construtivismo russo e classicismo soviético. Particularmente, o construtivismo russo, quando aplicado à propaganda socialista soviética, foi tão marcante que pode ser visto ainda hoje, mesmo após de décadas do fim da União Soviética. Podemos ver exemplos em filmes muitas vezes produzidos em Hollywood, como A Caçada ao Outubro Vermelho, Inferno Vermelho, Círculo de Fogo, e em jogos como a longa série Command & Conquer. Sendo Red Alert 2 e 3 os que melhor representam o grafismo da propaganda e músicas de orgulho nacional russos, a cor que mais representa a cultura russa, seja na antiga bandeira da União Soviética ou em roupas tradicionais, nas bonecas matrioska e ainda mais na tipografia do construtivismo. Não é à toa que tantos filmes têm a palavra vermelho no título. Até hoje, tanto o grafismo como estilos musicais russos servem de inspiração para artistas não russos, como por exemplo, o compositor francês Frank Klepak, se inspirando nas marchas de exaltação e hinos russos, misturando com ritmo heavy metal.